Sabe aquela atividade que você faz de graça no seu tempo livre só porque ama? Aquela habilidade que seus amigos elogiam, que te faz perder a noção do tempo, mas que no fundo você repete para si mesmo: Isso aqui não dá dinheiro? Pois é. E se eu te dissesse que você está sentado em cima de uma mina de ouro e não percebeu? Ou pior, que você está literalmente pagando para trabalhar, enquanto outras pessoas com a metade do seu talento estão construindo patrimônio com isso? Muitos gurus por aí dizem: faça o que ama e o dinheiro virá. Isso é uma mentira perigosa. O dinheiro não vem sozinho. Ele precisa ser convidado do jeito certo. Se você quer transformar sua paixão em uma fonte de renda que protege seu futuro e não apenas em mais uma obrigação chata, você precisa entender o que vou te contar agora. No final, você vai olhar para o seu tempo livre com outros olhos. A diferença brutal entre amador e profissional. Vamos ser honestos aqui. A maioria de nós foi treinada para separar a vida em duas caixas. A caixa do trabalho, que é chata, mas paga as contas, e a caixa do hobby, que é divertida, mas gasta o nosso dinheiro. Eu tenho um amigo, o Carlos. O Carlos tem 45 anos e adora marcenaria. Ele passa os finais de semana na garagem, coberto de serragem, fazendo tábuas de carne e banquinhos incríveis. O problema é que o Carlos age como um amador. E quando digo amador, não estou falando da qualidade do trabalho dele, que é excelente. Estou falando da mentalidade financeira. O amador paga para fazer, o profissional recebe para servir. Toda vez que o Carlos compra uma madeira nobre, uma lixa especial ou uma serra nova, ele está tirando dinheiro do salário principal dele para financiar o hobby. Ele faz as peças e dá de presente para os parentes. Ele fica feliz? Fica. Mas financeiramente, ele está sangrando. A virada de chave acontece quando você para de olhar para o seu hobby como um refúgio de gastos e começa a olhá-lo como uma solução de problemas. Ninguém vai te pagar 1 centavo só porque você gosta de pintar, escrever ou consertar coisas. As pessoas pagam porque o que você faz resolve uma dor delas ou traz um prazer que elas não conseguem gerar sozinhas. O profissional entende que o hobby deixa de ser sobre o que eu gosto de fazer e passa a ser sobre como isso serve ao outro. Quando o Carlos entendeu isso, ele parou de fazer banquinhos aleatórios. Ele começou a perguntar para os vizinhos o que eles precisavam. Ele descobriu que as pessoas queriam tábuas personalizadas para churrasco, com o nome da família gravado. Percebe a diferença? Ele pegou a mesma habilidade, o mesmo tempo, mas mudou o foco do eu para o cliente. Transformar hobby em renda extra não é vender sua alma, é validar o seu talento no mundo real. É ter a humildade de dizer: isso tem valor e eu mereço ser recompensado por esse valor. Só que aqui mora um perigo gigantesco. Muita gente se empolga com essa ideia, começa a vender, vê o dinheiro entrando na conta e acha que está lucrando. Mas, na verdade, estão cavando um buraco ainda mais fundo porque ignoram a matemática básica do negócio. E é exatamente aqui que a maioria quebra a cara nos primeiros 3 meses. Quer saber por que a sua conta não fecha, mesmo vendendo? É o que vamos ver agora. Onde a maioria falha. Lembra que eu falei que faturar não é lucrar? Vamos desenhar isso, porque é aqui que o sonho vira pesadelo. Imagine a Ana. A Ana adora fazer bolos artesanais. Todo mundo elogia. Ela decide vender. Ela calcula que gasta R$ 30 de ingredientes para fazer um bolo e decide vender por R$ 60. Na cabeça da Ana, ela está tendo um lucro de 100%. Ela pensa: puxa, dobrei meu dinheiro. Sinto dizer, mas a Ana está perdendo dinheiro e nem sabe. O primeiro erro brutal é ignorar os custos invisíveis. Ela contou a farinha e o leite, mas esqueceu do gás, da detergente para lavar a louça, da embalagem, da taxa da maquininha de cartão e principalmente dos impostos. Se você não colocar o imposto na conta, quando o leão da receita morder, ele vai morder o seu lucro, não o seu custo.
Agora, vamos falar de algo que corrói o seu esforço em silêncio: a inflação. Digamos que você cobrou R$ 100 por um serviço de consultoria ou um artesanato. Você pega essa nota de 100 e guarda na gaveta ou deixa parada na conta corrente. Daqui a um ano, esses mesmos R$ 100 compram menos coisas. O valor nominal é o mesmo, mas o valor real, o poder de compra, diminuiu. Então, quando você precificar o seu hobby, você não pode pensar apenas no preço de hoje. Você tem que projetar uma margem de segurança. O seu preço precisa cobrir o custo, os impostos, a sua hora de trabalho e ainda superar a inflação. E aqui entra o conceito mais doloroso: o valor da sua hora. Se a Ana gasta 5 horas para fazer, assar e decorar aquele bolo que ela vendeu com uma margem bruta de R$ 30, ela está ganhando R$ 6 por hora. Isso é muito menos do que um salário mínimo. Basicamente, ela arrumou um emprego que paga mal e o chefe é ela mesma. Para transformar hobby em renda extra de verdade, a conta é simples, mas exige coragem. Preço de venda menos custos totais, menos impostos, deve ser igual a um lucro líquido real que valha o seu tempo. Se a conta não fechar, você tem duas opções: ou aumenta o preço, agregando mais valor para o cliente, ou diminui o custo, melhorando seu processo. Se não fizer um dos dois, pare agora. É melhor ter um hobby que te relaxa de graça do que um negócio que te estressa e paga uma miséria. Agora, digamos que você fez a lição de casa, ajustou o preço, entendeu seus custos e o dinheiro começou a sobrar de verdade. O que você faz com esse lucro? Se a sua resposta foi comprar uma pizza ou pagar a conta de luz da casa, você está prestes a cometer o erro que assassina 99% dos pequenos negócios logo no berço. E é sobre essa armadilha tentadora que precisamos conversar agora. O perigo de comer a semente. Imagine um agricultor que planta milho. Depois de meses de trabalho duro, sol e chuva, ele finalmente faz a colheita. Ele está faminto. O que ele faz? Ele cozinha todo o milho que colheu e faz um banquete para a família. Parece justo, não é? Ele trabalhou, ele merece. O problema é que, no dia seguinte, quando ele olha para o campo, a terra está vazia. E ele não guardou nenhum grão para plantar de novo. Ele matou o futuro dele para satisfazer a fome do presente. Ele comeu a semente. Quando você começa a ganhar dinheiro com seu hobby, a tentação de pegar esse lucro e se premiar é gigantesca. Você pensa: trabalhei o fim de semana todo editando esses vídeos, mereço jantar naquele restaurante caro. Cuidado! É assim que você mata sua renda extra antes dela virar renda principal. A regra de ouro aqui é o reinvestimento. Vamos voltar ao exemplo dos juros compostos, mas aplicados ao seu talento. Na matemática financeira, os juros compostos fazem o dinheiro crescer sobre o dinheiro. No seu negócio, o reinvestimento faz a qualidade crescer sobre a qualidade. Vou te dar um exemplo real de um conhecido, o Marcos. Ele fazia consultoria de finanças pessoais nas horas vagas. No primeiro mês, lucrou R$ 500. Se o Marcos tivesse gasto esses R$ 500 em roupas ou cerveja, no mês seguinte ele teria a mesma capacidade de atendimento. O negócio estaria estagnado. Mas o Marcos foi esperto. Ele pegou esse dinheiro e reinvestiu. Comprou um microfone melhor para as chamadas de vídeo e pagou uma assinatura de um software que automatizava as planilhas dos clientes. O resultado? Ele passou a entregar um som melhor, percepção de qualidade e a fazer o trabalho na metade do tempo, ganho de produtividade. No mês seguinte, ele pôde atender 2 clientes a mais, sem trabalhar mais horas. Isso é o juro composto da habilidade. E aqui entra o alerta que eu sempre faço sobre a inflação. Dinheiro parado na conta da empresa ou no seu bolso perde valor todo dia. Se você lucrou R$ 1.000 hoje e guardou no colchão, daqui a um ano, o valor real desse dinheiro, descontando a inflação, será, R$ 950 em poder de compra.
você ficou mais pobre. Por isso, reinvestir não é opção, é sobrevivência. Você precisa transformar esse dinheiro de papel em ativos reais, melhores ferramentas, cursos que te ensinam a cobrar mais caro ou tráfego pago para atrair clientes melhores. Minha sugestão prática? Nos primeiros 6 meses, tente reinvestir 100% do lucro. Se não der, reinvista pelo menos 50%. Nunca, jamais, use todo o rendimento para pagar suas contas pessoais nessa fase inicial. Deixe o negócio respirar. Mas calma, existe um efeito colateral do sucesso. Você aprendeu a cobrar, o dinheiro entrou, você reinvestiu e agora tem uma fila de clientes querendo o seu hobby. De repente, você não tem mais finais de semana, não tem mais noites livres e aquele hobby que era sua terapia virou a maior fonte de estresse da sua vida. Você virou escravo do seu próprio talento. Como crescer sem perder a alma e sem ter um burnout? É possível escalar sem ter que trabalhar 20 horas por dia? A resposta é sim, mas exige que você pare de ser o faz-tudo. E é isso que eu vou te ensinar a seguir. Escalando sem perder a alma. Chegamos num ponto crítico. Se você fez tudo certo até agora, você provavelmente está cansado. É sério. O problema de ser muito bom no que faz e cobrar o preço justo é que a demanda aumenta. E aí bate o que eu chamo de síndrome do super-herói. Você acha que precisa responder o cliente, comprar o material, produzir, embalar, entregar e ainda fazer o post no Instagram. O resultado? Você criou um segundo emprego que te consome à noite e nos finais de semana. O prazer do hobby vai embora e sobra só a exaustão. Vou te contar a história rápida da Júlia. A Júlia amava fotografia. Ela começou a fazer ensaios de família aos sábados. O negócio explodiu. De repente, ela passava o sábado fotografando e o domingo inteiro, das 8 da manhã à meia-noite, editando fotos na frente do computador. Ela estava ganhando dinheiro? Estava. Mas ela estava presa. Ela me disse uma vez: "Eu não tenho mais vida, eu só tenho prazos." O segredo dos ricos não é trabalhar mais horas, é a alavancagem. A alavancagem é conseguir fazer mais com menos esforço seu. Para transformar seu hobby em um negócio de verdade, você precisa parar de ser o operário de todas as etapas e começar a ser o arquiteto do processo. A Júlia fez uma conta simples. A hora dela fotografando valia R$ 200. A hora dela editando na frente do computador, qualquer pessoa treinada poderia fazer por R$ 30 ou R$ 40. O que ela fez? Usou aquele lucro reinvestido que falamos no tópico anterior e contratou um freelancer para editar as fotos. No começo dá medo. Você pensa, ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Mas isso é ego. Se você criar um processo, um manual explicando como você gosta, outra pessoa pode fazer 80% do trabalho operacional. Com isso, a Júlia recuperou os domingos dela. E o mais interessante, como ela estava descansada, a qualidade das fotos no sábado melhorou e ela pôde cobrar ainda mais caro. Isso serve para tudo. Se você faz doces, contrate alguém para lavar a louça e fazer as entregas. Se você escreve, use softwares para revisar ou formatar. Não tente carregar o mundo nas costas. O objetivo da renda extra é trazer liberdade, não uma nova prisão. Aprenda a delegar as tarefas de baixo valor para focar no que só você sabe fazer, a sua arte, o seu talento único. Agora você tem o mapa completo na mão. Mudou a mentalidade de amador para profissional, aprendeu a precificar acima da inflação, entendeu que deve reinvestir o lucro e descobriu como não virar escravo do trabalho. Mas mesmo sabendo de tudo isso, existe um motivo final pelo qual muita gente trava na hora H e nunca tira o projeto do papel. E é sobre essa barreira invisível que precisamos falar para fechar nossa conversa. Nós vimos que a diferença entre o amador e o profissional não é o talento, é a atitude. Vimos que a matemática precisa ser fria, considerando impostos e inflação, para que o lucro seja real.
Aprendemos que comer a semente, ou seja, gastar todo o lucro inicial, é o caminho mais rápido para a falência. E descobrimos com a história da Júlia que você precisa criar processos e delegar se não quiser que seu sonho vire um pesadelo de horas extras. Mas de nada adianta você ter anotado tudo isso se, ao desligar esse vídeo, o medo te paralisar. Muitas vezes, a gente não começa porque acha que precisa da ferramenta perfeita, do momento perfeito. Isso não existe. Comece com o que você tem, na mesa da sua cozinha, na garagem de casa. O feito é melhor que o perfeito, desde que o feito seja bem feito e melhore a cada dia. O seu hobby pode ser apenas uma válvula de escape, e tudo bem se for só isso. Mas se você sente lá no fundo que ele pode financiar a liberdade da sua família, então você tem a obrigação moral de tentar. Eu quero saber de você agora. Qual é aquela habilidade que todo mundo elogia, mas você ainda tem medo de cobrar por ela? Escreve aqui nos comentários. Eu sou bom em... E complete a frase. Quem sabe seu primeiro cliente não está lendo os comentários agora mesmo? Se você chegou até aqui, considere se inscrever. E lembre-se, serei melhor amanhã se eu aprender hoje.